criança diz, esta criança vai se chamar Icabô, que significa sem glória, sem presença, sem a presença do Senhor no meio de Israel. Entenda comigo nesta noite, que o próprio Deus de Israel, quando ele queria mudar a história de alguém, primeiro ele mudava o nome. Veja, quando ele chama Abrão, ainda na Mesopotâmia, ele diz: ei, agora tu não vais se chamar mais Abrão, mas tu vais se chamar Abraão, porque tu vais ser pai de uma grande nação, tu vais ser pai de muitos. Entenda comigo, quando nasce aquelas duas crianças, Esaú e Jacó, Jacó nasce agarrado no calcanhar do seu irmão. Alguém que está vendo aquela cena, olha para a criança e diz: ele vai se chamar Jacó, que significa ladrão, que significa usurpador, que significa enganador. Mas a palavra diz que Jacó, ele começa a viver de uma forma mentirosa. As pessoas olhavam para Jacó e diziam: lá vai o enganador, lá vai o ladrão, lá vai o suplantador. Mas quando Deus tem um encontro com Jacó, lá no vale de Jaboque, a palavra do Senhor diz que Deus olha para Jacó e diz: ei, a partir de hoje, você não vai se chamar mais Jacó, mas você vai se chamar Israel, que significa aquele que lutou com Deus e venceu. Louvado seja o nome do Senhor. A partir daquele momento, ninguém poderia mais chamar ele de ladrão, de enganador. E o que está acontecendo aqui com esta criança é isso. Ele se chamava Meribe-Baal. Mas quando a Bíblia diz, quando a sua babá, a sua ama, recebe notícia de Jeriel, dizendo que o povo tinha perdido, a Bíblia diz que a sua babá, de imediato, missionário, ela pega aquela criança com o anseio de guardar a sua vida, porque existia esse costume lá na monarquia, quando um rei perdia o trono, que o outro assentava-se no trono, era de costume. Ele ia atrás dos familiares dos reis anterior, e a intenção dele era matar, a intenção era aniquilar, para que lá na frente não tivesse problemas com a usurpação do trono. Então, quando aquela babá ouve dizer que Saul morreu, que Jonatas morreu na guerra, ela logo pensa: se matar o avô, matar o pai, estão vindo matar o neto também. Então a Bíblia diz que ela pega a criança agora, e no anseio de fugir, ela pega a criança puxando pelo braço no seio. Mas a Bíblia diz que nessa correria, a criança cai, quebra os dois pés. Alguém que está vendo a cena, olha para a criança e diz: o nome dele é Meribe-Baal, mas como ele quebrou as pernas, ele vai se chamar Mefibosete, que significa vergonha, ou aquele que é envergonhado. A pessoa aqui estava dizendo: ele nunca mais vai sentar na mesa do rei, ele nunca mais vai poder entrar no palácio do rei. Esse daí acabou para ele. Aleluia, Jesus. Eu quero te convidar nesta noite a entrar comigo nesta história e perceber que Deus, ele tem um presente para nós, o presente da salvação. A palavra do Senhor diz então que naquele exato momento, aquela criança agora muda o seu destino. A criança que era candidata a ser rei de Israel, agora estão olhando para ela e estão lhe chamando de vergonha, ou aquele que é envergonhado, irmão Josias. E a palavra do Senhor diz que alguém que está ali agora, olha e diz: leva ele para Lodebar, porque Lodebar significa terra sem pastagens, terra de esquecimento. Leva ele para lá, porque ninguém mais vai se lembrar dele. A palavra vai ocultar por um período de tempo Mefibosete, e enquanto isso a história está correndo em Israel. Enquanto isso o Davi está tomando posse no trono. Enquanto isso Davi está indo lá buscar a arca da aliança. E no capítulo de número 8, o Davi, ele está contando as suas vitórias sobre os seus inimigos. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 9, o Davi, ele vai se lembrar da aliança que ele fizera com seu amigo chamado Jonatas. A aliança que ele fez. E quando eu falo de aliança, amados e queridos irmãos, é algo muito sério, algo muito profundo. Vamos ver que o próprio Deus,
Ele fez aliança para com o homem. Ele fez aliança lá no Éden. Ele fez aliança com Noé. Ele fez aliança com Abraão. Ele fez aliança com Moisés. Ele fez aliança com Davi. E ele também fez a nova aliança que embarca todos nós. Então glorifique ao Senhor, porque nesta noite você tem uma aliança com Deus. A palavra do Senhor diz que Davi, ele se lembra da aliança. E essa aliança aqui é uma aliança muito forte. A Bíblia diz que teve um certo dia que o rei Saul chama Davi para um banquete, chama Davi para um almoço. Mas a intenção de Saul não era honrar Davi. A intenção de Saul era matar Davi. E a palavra do Senhor diz que quando eles estão ali, e quando o Davi despercebe um pouco, que ele vira as costas para Saul, a Bíblia diz que Saul pega a sua lança e ele vai cravar a sua lança nas costas de Davi. Mas naquele exato momento, diz a Bíblia, que o Jonatas se levanta, entra no meio e diz aqui: não, papai, para matar Davi tem que me matar primeiro. Eu tenho uma aliança com ele, eu tenho um pacto com ele. Eu não sei se você consegue entender, mas nesta noite o Espírito Santo do Senhor está dizendo que aqueles que têm uma aliança com Deus têm uma defesa. Aquele que tem uma aliança com Deus tem um guarda-costa. E é por isso que você está aqui, é por isso que Saul não te matou, é por isso que